Olá, pessoal. Nossa aula de hoje é sobre os números racionais. Números racionais. Nós já estudamos o conjunto dos números naturais e o conjunto dos números inteiros. Agora vamos começar a estudar o conjunto dos números racionais. Considere as situações a seguir. No ano de 2019, o Brasil tinha uma frota de aproximadamente 104 milhões e 700 mil veículos, segundo o DENATRAN, Departamento Nacional de Trânsito. Dessa forma, quase a metade se concentrava na região sudeste e um pouco menos de um quinto estava na região sul. Então, esses dois números aí, 1/2 e 1/5, são exemplos de números racionais positivos escritos na forma de fração. Nós também temos números racionais negativos que podem ser escritos na forma de fração. Esses aí são dois exemplos, 1/2 e 1/5. E esse 1/2 e 1/5 nós podemos também representá-los na forma de uma divisão. O que é uma fração? Uma fração é a divisão do numerador pelo denominador. Então, quando a gente fala 1/2, é igual a 1 dividido por 2. E quando a gente fala 1/5, é igual a 1 dividido por 5. Vamos ver outra situação. O quadro abaixo mostra as temperaturas mínimas de algumas cidades do estado de Santa Catarina no dia 4 de agosto de 2019, conforme dados das estações meteorológicas. Então, nós temos ali, Urupema com 8 graus negativos, Bom Jardim da Serra com menos 6,1, Lebon Regis com menos 5,9, e depois tem Ponte Alta do Norte e tem Urubici. Aqueles números ali da coluna da direita, o que são aqueles números ali? São exemplos de números racionais negativos, escritos na forma decimal. Nós podemos ter também números racionais positivos escritos na forma decimal. Por exemplo, se você faz uma prova, o professor entrega a sua prova e você tem nota 7. Não vai aparecer na prova 7 apenas, vai aparecer 7,0. Então, esse 7,0 é um exemplo de número racional positivo escrito na forma decimal. E nós podemos escrever também esse número na forma decimal, na forma fracionária. O menos 6,1, o que é? É menos 61 décimos. Por quê? Se nós pegarmos 61 e dividir por 10, negativo aqui, vai ficar esse valor. E um número menos 5,8 é a mesma coisa que menos 58 décimos. O que é um número racional, então? Um número racional ele pode ser escrito nessa forma aí, A sobre B, onde o A é um número inteiro, o B é um número inteiro, e esse B também tem que ser diferente de zero. Por que diferente de zero? Porque como isso aqui é uma divisão, A dividido por B, se B for igual a zero, essa divisão não pode ser feita. Então, o B, além de ser inteiro, ele tem que ser diferente de zero. Então, nós chegamos no conjunto dos números racionais, que é isso aí, É representado pela letra Q, daquele jeitinho ali mesmo, não é um Q normal maiúsculo, mas é um símbolo parecido com a letra Q maiúscula, que é igual a x, tal que x é igual a A sobre B, com A e B inteiros e B diferente de zero. Agora, a relação entre os conjuntos dos números naturais, inteiros e racionais. Nós temos ali o conjunto natural, que ele está contido no conjunto dos números inteiros, que está contido no conjunto dos números racionais. O professor colocou ali as letras maiúsculas N, Z e Q no desenho para ficar mais fácil de entender. Então, por exemplo, o número 5. O número 5 ele está aqui, Ele é um número natural. Mas será que ele é um número inteiro e um número racional? Sim, porque o 5 ele pode ser escrito dessa forma aqui, mais 5. Ele é um número inteiro, pertence também ao conjunto dos números inteiros. E também pertence ao conjunto dos números racionais, porque eu posso escrever o 5 dessa forma aí, 5 sobre 1, por quê? Uma fração é o numerador dividido pelo denominador, e 5 dividido por 1 é igual a mais 5, que é igual a 5. Então, o conjunto dos números naturais ele está contido, ele está dentro do conjunto dos números inteiros, que também está contido, ele está dentro do conjunto dos números racionais.
Reta numérica. Nós representamos os números inteiros em uma reta numérica. Os números racionais também podem ser representados em uma reta numérica. Por exemplo, aqui, ó, o professor fez aqui o 0, 1 positivo e 1 negativo. Presta atenção aqui. Ó. Aqui a gente tem um meio e aqui a gente tem o menos 1/7. Então, nós representamos esses dois números na reta numérica. O que aconteceu aqui? Ó? Como o número 1 meio ele está localizado entre o 0 e o 1, nós dividimos o segmento entre o 0 e o 1 em duas partes iguais. Uma parte aqui e outra parte aqui. E consideramos uma dessa parte aqui. Ó. Nós consideramos essa parte que o professor colocou em verde. Então, isso aqui é 1 meio positivo. E agora, 1/7 negativo. Nós percebemos que o número 1/7 negativo ele está localizado entre os números inteiros menos 1 e 0. Nós dividimos o segmento de reta que vai do menos 1 ao 0 em 7 partes iguais e consideramos uma dessas partes aqui. Então, nós pegamos, dividimos em 7 partes iguais, consideramos uma daquelas partes ali e nós representamos o menos 1/7 na reta numérica. Alguns exemplos aqui, ó, de números representados na reta numérica. Nós temos essa reta grande aqui, vamos prestar atenção. Com a letra O ou o ponto O, número 0, o ponto A menos 2, o ponto B mais 2, o ponto C menos 3,5 e o ponto D mais 3,5. Então, nós temos aqui ó, 0, 1, 2, 3, 4. Percebam aqui ó, que novamente aparece um meio positivo. Nós pegamos do 0 a 1, dividimos em duas partes iguais, consideramos uma dessa parte aqui. Por que é 3 meios aqui? Ó? Nós pegamos do 0 ao 2, dividimos em duas partes iguais do 0 ao 1, duas partes iguais do 1 ao 2, consideramos 3 partes. Aí ele chega no 3 meios. Por que 3,5? Que ele está exatamente no meio do 3 e do 4. E assim também do lado negativo. Agora nós pegamos uma reta numérica e dividimos do 0 a 1 em 10 partes iguais. Cada parte desse aqui é 1/10. 1/10 mais 1/10, 2 décimos, mais 1/10, mais 1/10, e assim por diante, até nós chegarmos no 10 décimos, que é igual a 1 inteiro, porque 10 dividido por 10 é igual a 1. E outro exemplo de reta numérica, com números decimais e números fracionários. Aqui nós dividimos entre o 0 e 1 em duas partes iguais, a metade aqui, ó, 0,5. E aqui está dividido do 0 a 1 em duas partes iguais, o 0,5 é igual a 1 meio, porque 1 dividido por 2 é igual a 0,5. E 1 é igual a 2 meios, porque 2 dividido por 2 é igual a 1. Agora, alguns exemplos de números que podem ser escritos na forma fracionária e na forma decimal. O número 1 meio, como nós já vimos, 1 dividido por 2, 0,5. Um outro exemplo aqui, ó, 20 oitavos. 20 oitavos, nós vamos simplificar. 20 dividido por 2 é 10, 8 dividido por 2 é 4, 10 quartos. Também conseguimos simplificar, fica 5 meios. Agora, os 5 meios é uma fração irredutível. E 5 dividido por 2, 10 dividido por 4 e 20 dividido por 8, todas essas divisões é igual a 2,5. Um outro exemplo aqui, menos 1/5 é igual a menos 0,2. 1 dividido por 5, 0,2, negativo, negativo. Outro exemplo, menos, entre parênteses, 1 dividido por 7, é menos 1/7. Mais um exemplo aqui, menos 5,7, que é aquele número que nós vimos lá nas temperaturas negativas, é igual a menos 57 décimos. E o último exemplo aqui para a gente ver é o menos 10, que é igual a menos 10 sobre 1, que é igual a menos 20 meios. Por quê? 10 dividido por 1 é 10, 20 dividido por 2 também é 10. Sinal de menos continua. Era isso, pessoal. Essa foi a nossa aula sobre o conjunto dos números racionais. Em outras aulas, nós vamos ver também como transformar números decimais em números escritos na forma de fração e, ao contrário, números na forma de fração escrito em número decimal. Vocês viram ali, por exemplo, que 1 meio é igual a 0,5. Aí a gente vai aprender a transformar 1 meio em 0,5 e 0,5 em 1 meio. Espero que tenham gostado da nossa aula. Não esqueçam de inscrever-se no canal. Um abraço e até a próxima.